Isso aí, pessoal. Ainda falando sobre esse clima todo de final de ano, não é novidade para ninguém que se hidratar é essencial. E ainda mais nesse calor do verão brasileiro, esse sol de rachar até pensamento, principalmente lá no Nordeste. Mas você, do outro lado, sabia que os efeitos da desidratação podem até passar despercebidos no nosso dia a dia, tá? E é sobre isso que o nosso geriatra, o Nathan Schetter, que vai falar aqui ao vivaço com a gente nesse exato momento. Então, seja muito bem-vindo, doutor. Como é que a gente pode adquirir esse hábito, né, de finalmente beber água, bater a famosa cota diária de água e, sei lá, deixar passar batido todos os efeitos deletérios que pode ter no nosso corpo? Bom dia. Olá, bom dia, André, bom dia a todos aí do Morning Show, prazer estar aqui com vocês. De fato, o consumo de líquido que a gente deve recomendar que as pessoas ingiram, ele vai depender muito da situação do calor em que a gente está vivendo. É lógico que existem cálculos, né, de quanto que uma pessoa deve ingerir por dia para ser uma pessoa saudável, que gira em torno aí dos 2 litros, a depender de pessoas um pouco maiores precisam de um pouco mais, mas isso não tem a ver com necessariamente o quanto ela deve ingerir num dia de calor. Ela tem que passar desse limite, né? Tem que ingerir mais. Então, tem pessoas que nem os 2 litros já não consomem. Então, o que pode se orientar para as pessoas, especialmente aquelas que vão se expor ao calor? Elas precisam, primeiramente, né, ter a oferta, né? Elas precisam carregar aí a sua água, né? Sua forma de se hidratar, que idealmente, assim, seria um líquido do tipo a água, né? Então, a pessoa fala de refrigerante, fala de suco, fala de água de coco, tudo bem, alternativas possíveis, mas, de fato, a água mineral, né, água filtrada, vai fazer, às vezes, aí de um excelente hidratante. E uma dica que a gente pode dar é, por exemplo, a pessoa colocar algum sabor nessa água. Então, por exemplo, se a pessoa, ao ter o gostinho do limão, da laranja, de algum outro flavorizante, vai consumir mais água, muito bem. Mas não é que essa água, por sua vez, é melhor que as outras águas minerais que tem por aí, as águas filtradas, enfim, águas limpas que a pessoa possa consumir. Não é que ela hidrata mais. Mas ela pode servir de algum estímulo para a pessoa beber mais. Então, a pessoa que esquece de beber líquido, muitas vezes tem que andar com a sua garrafinha de água lá, seu 1 litro, meio litro de água, beber aquela quantidade e depois ir repondo ao longo do dia essa garrafinha para que essa pessoa aí atinja, assim, a sua meta diária de consumo hídrico. Doutor Nathan aqui sendo bem contundente, dando essa dica. Todo mundo sabe aí tomar aquela famosa aguinha. Eu prefiro com gás ali, um limão espremido, dar aquela limpada no organismo, inegável. O problema é que o pessoal está trocando a água pela cachaça e fazendo uma bela caipirinha nesse final de ano, né, doutor? Bom, vamos ouvir aqui se o De fato. Pois é, mas vamos ouvir aqui do nosso Diogo da Luz para fazer a próxima pergunta. Bom dia, doutor. Um prazer poder falar consigo. Eu estou acostumado a, quando tenho a boca seca, buscar água. E meu dentista sempre disse que eu tenho salivação um pouco acima da média. Então eu pergunto, isso pode enganar a minha sede? Existe alguma outra maneira da gente perceber a sede que a boca seca? Bom dia, Diogo, como vai? De fato, esse parâmetro da salivação, ou mesmo da própria sede, às vezes engana. O idoso, né, a pessoa que já atingiu lá os seus 60, 70 anos, ele vai ter um mecanismo de sede um pouco mais prejudicado. Tá? Isso tem a ver com o próprio envelhecimento das papilas gustativas, então a pessoa tem menos a sensação de sede. Então, muitas vezes a gente se engana ao dizer, olha, eu não preciso beber água porque eu não estou com sede. Ou, no seu caso, estou salivando o suficiente, então isso quer dizer que minha boca não está seca, então, portanto, eu não estou com necessidade aí de ingerir a minha água. Mas, de fato, isso são parâmetros ruins. Tá? Um dos parâmetros, vamos dizer assim, mais objetivos seria, por exemplo, a quantidade de diurese, né, o xixi que a pessoa faz, então se a urina está ficando mais concentrada, ou até, em caso mais extremo, a pessoa não está fazendo xixi, a gente já chegou num ponto em que a gente está realmente desidratado, já passou aí do ponto de beber água. E tem alguns sinais que aí vão ser também quando a pessoa está atingindo um grau de desidratação mais importante. Então, tem pessoas que vão ter confusão mental, que vão ter mais torpor, mais sonolência, uma moleza. Então, nesses casos, a gente realmente já passou do ponto em que já deveria estar sendo hidratado. Né? E no dia a dia, talvez os parâmetros melhores que a gente vai usar, não só da urina, da confusão mental, realmente é a pessoa ter a sua
quantidade de água estimada. Então tem até, às vezes, aplicativo, tem lembretes, o pessoal coloca no celular, para de fato conseguir acompanhar, né, essa quantidade de líquido que está tomando, independente da sede, da salivação e desses sintomas mais graves que eu falei. Eu vou partir para um rápido break, só para quem está nos escutando na Rede Jovem Pan de Rádio. A gente segue aqui no papo mais do que importante e relevante, principalmente agora nessa reta final de ano com o Dr. Natan. Já já a gente volta. E é isso, né? Acho que as dicas são cada vez mais bem-vindas, principalmente para a fração festeira do povo brasileiro, que ainda deve estar com a sua enxaqueca, deve estar desidratado, deve estar com álcool ali perspirando pelos poros, né? E, enfim, está muito claro aí que tem muita gente que está na seca e não é só porque não está pegando ninguém, é porque realmente está perdendo, está esquecendo a importância da água no dia a dia. Ainda mais essa água com limão. Jess Peixoto, vamos continuar a próxima pergunta. Não, então, doutor, bom dia. Eu tenho uma amiga, Camila, que ela anda, eu não diria nem com uma garrafinha de água, é com um galão mesmo, assim. Deve ter ali uns 3 litros. E bebe muita água com toda essa preocupação. Mas eu tenho uma pergunta um pouco estranha, que é, beber água demais também pode dar problema? Também pode fazer mal para a saúde? Ou não? A água é algo que você quiser tomar no mesmo dia 10 litros, à vontade, não faz mal algum? Ótima pergunta. Bom dia, Jess. De fato, sua amiga vai garantir aí sua hidratação. Se a gente está falando realmente aí de 3 litros, maravilha. Mas a água em excesso, esse exemplo que você deu, 10 litros, 15 litros de água, de fato vão trazer problemas, né? Então essa intoxicação hídrica, de fato, também não é o que a gente está querendo. Mas é bastante difícil a pessoa ter isso. Tem algumas condições médicas que levam a pessoa ela ter esse excesso de sede, né? Então, por exemplo, a pessoa que está com diabetes descompensado, ou tem uma outra forma de diabetes que a gente chama de diabetes insípidos, que ele tem um pouco de diferença com isso. Ou tem algumas doenças que são mais de ordem neurológica, né? Que a gente chama de polidipsia primária. Enfim, essas condições fazem a pessoa beber água em excesso, tá? No caso de diabetes, seja porque ela precisa corrigir um pouco os sais minerais do sangue, fazer a osmolaridade do sangue chegar num nível equilibrado, então ela está tentando compensar. E essas pessoas de ordem mais neurológica que estão bebendo justamente porque essa sensação de sede está desregulada, elas sim podem ter problemas se a gente passar do ponto. Mas é bastante difícil a pessoa chegar aí nos 10 litros, 15 litros de água ingerida. Então, vai trazer problema, mas eu considero extremamente improvável a pessoa chegar nesse ponto. E essa sua amiga que carrega aí a sua aguinha, acho que vai conseguir uma hidratação de forma bastante saudável e não vai ter problemas com esses 3 litros aí, não. Excelente, doutor Natan Schetter segue aqui com a gente. Antes da gente se despedir, em meio a tantas dicas mais do que importantes e relevantes, vou com o nosso Diogo da Luz pedir a palavra mais uma vez. Uma coisa que eu tenho na cabeça desde criança, a gente chegava naqueles dias quentes, correndo da rua e tomava um copo d'água muito rápido e minha avó falava, não faça isso, menino, faz muito mal tomar água depressa. E até hoje eu tenho essa dúvida, tem que tomar água com calma ou posso tomar rapidamente de acordo com a sede? Essa é uma ótima pergunta, Diogo. De fato, se você beber muita água ou líquido, ou você ingere muito alimento, enfim, a grande questão é você ter uma distensão do estômago, né? Então você, especialmente se tem alguma condição em que a distensão do estômago pode prejudicar, por exemplo, doença de refluxo, se você tem alguma forma aí de uma má digestão, enfim, é ruim você distender muito o estômago, justamente porque você prejudica um pouco a digestão, né? Você acaba produzindo muito ácido, enfim, você vai ter alguma consequência disso. Então, pessoas em geral saudáveis, jovens, que não têm alguma condição gástrica associada, não tem nenhum tipo de problema, se ingerir água muito rápido, talvez vai ter algum tipo de desconforto, mas talvez não gere um problema. Por outro lado, já quem tem algum problema aí, como eu falei, relacionado à digestão, ou tem alguma questão de motilidade do esôfago, tá, de novo um diabético, uma pessoa mais idosa, pode sim vir a se engasgar, pode ter aí um refluxo mais sério, então não é exatamente recomendado você beber um monte de água de uma vez. Então, se puder fracionar essa ingestão de líquido é melhor. Mas como eu falei, vai depender do caso, né? Se isso vai gerar de fato algum tipo de repercussão. Irretocável aqui a participação do nosso querido Dr. Natan Schetter. Se você quiser conhecer mais do trabalho dele, é só acessar o drnatangeriatria.com.br. Tenho certeza que vocês ficarão bem acolhidos. Obrigado, doutor. Dicas aí para todo mundo que, inclusive, estamos de volta, para todo mundo que está nos ouvindo, agora nos despedindo também
do Dr. Natan, baita papo, e a importância da água na nossa vida. Não esqueçam de tomar água. Bebam água, como diria as mães de vocês, eu tenho certeza. Obrigado. Obrigado, Adriano. Prazer estar aqui e até uma próxima.